sem nenhuma violência, mas através de um debate mais ferrenho, algo mais mental. Todo filho de Bará, eu falo Bará porque aqui no sul nós tratamos o orixá Exu como Bará, mas todo filho de Exu é trambiqueiro. Não, existem muitos honestíssimos, que eles olham e dizem, pai, eu poderia estar tirando vantagem disso, mas eu não vou. Não vou porque não é o certo. Uma série de coisas assim. Eles dizem que é vibrar no positivo ou no negativo, né? Das Isso, características dos orixás isso, também. isso Eu aí. também já ouvi dizer que até uma certa época da vida a gente segue mais as características do orixá de cabeça e depois do orixá de corpo. Alguém já ouviu algo do tipo? Já, já. Que, na verdade, o que eu ouvi é um pouquinho diferente. Tu reage a uma situação através do orixá de corpo. E tu age em uma situação por meio do orixá que rege a tua cabeça. Quando tu faz uma coisa muito instantaneamente, não é o orixá da cabeça que se manifesta, é o orixá do corpo. E quando acontece uma situação e você permeia ela para depois tomar uma ação, você está escutando o orixá da cabeça. Pessoal, vamos para a próxima sala, que esta já esgotou a sua hora. Aguardo por vocês na próxima sala. Não tô curtindo, que não é minha praia, cara. Boa noite, pô. Me ouvindo aí, pessoal? Sim, sim, Ale. Ouvindo sim. Só complementando ali o fato que a Indy comentou dos orixás de cabeça, enfim, eu ouvi também alguma coisa relacionada a isso que talvez, como tu falou aí, é diferente a situação ou a relação, e determinada época da vida, até determinado tempo, é como se tu tivesse um mentor até certo ponto e outro depois. Tem alguma relação isso ou não tem nada a ver? No caso dos orixás, né? Olha, quanto a troca de mentor já aconteceu comigo, cara. Talvez eu me comportei e eu ganhei um bônus. Também passei por uma situação parecida com a do Marco, mas vale, a respeito de orixás, o que eu sei é que tu nasceu sobre a regência daquele orixá, tu vai morrer sobre a regência daquele orixá. Tu pode, talvez, ao longo da vida, da tua vida e conforme a tua maturidade permita, ir se moldando às diferentes qualidades daquele orixá. Né? E aí nós vamos ter um bastante novo, como nós poderíamos dizer, um adolescente, um mais jovem,
um maduro, um adulto, né? E depois o ancião, a parte mais velha desse orixá, né? Então, eles sempre trazem em seus aspectos essa evolução ou maturidade com que o indivíduo também passa pela vida, né? Os estágios da vida, né? Seria, então, assim, a própria evolução do ser em si, nossa, né? Isso, Conforme nós vamos nos melhorando, enfim, também vão se manifestando as próprias qualidades do mesmo orixá, né? Regente, na verdade, isso, porém, conforme a nossa maturidade permite, né? Dentro disso isso, também. isso. Por exemplo, você pode, vamos dizer, nasceu sobre a regência do orixá Ogum de qualidade Onirê. Vão haver pelo menos 4 aspectos nessa qualidade Onirê: o jovem, o adulto, quer dizer, o novo, né, o adolescente, o jovem, o adulto e o ancião. Pelo menos 4 aspectos desse mesmo orixá de qualidade, orixá Ogum de qualidade Onirê, terá essas 4 diferenciações que se dão ao longo da tua vida. Não há como tu, de criança, estar no aspecto ancião. De criança, tu vai estar no aspecto mais novo dele, né? O mais explosivo, o mais, por assim dizer, até violento, mas como ancião, dificilmente se manterá com as questões vigorosas, até pelo envelhecimento, né? De um aspecto mais adulto ou jovem adulto, vai trazer consigo o que a velhice traz consigo, né? E se não trouxer, infelizmente, como eu disse, eu sou assim porque meu orixá é assim. Não, síndrome de Gabriela não tem nesse caso. Você é assim porque você se nega a absorver conhecimentos e moldar as suas necessidades evolutivas. É um mundo muito vasto, é muito vasto, é apaixonante. É apaixonante, Lu. Tu pesquisou, é contigo? Não, Não é apaixonante. Não, vou explicar. Né? Os orixás, eu particularmente sou bem afim de todos, né? Mas em cultuar eles assim da forma como eu vi, que eu li ali e vídeos que eu vi, essa parte eu não gostaria de ter conhecido, né? Eu como gosto muito de animais, eu não gosto, simplesmente, mas respeito muito eles, né? Então, eu não tenho o que falar. Né? Aquela sensação quando tu vai no mar, quem tu vai reverenciar? Tu reverencia Iemanjá, é a mãe, né? Não importa se a obrigação dela, a oferenda dela, se o corte dela é assim, assim, não faz diferença. Sempre vai ser aquele sentimento de mãe, né? E tu falando ali sobre os orixás, eu pesquisei não, faz tempo que eu vi um vídeo dizendo que a gente tem pai e mãe, né, cabeça, e a gente tem um carreiro, no caso, né? Tipo, sempre em parzinhos, vamos supor assim. Vamos supor Iemanjá e Ogum, Oxum e Oxóssi. Só que daí, em determinados momentos da tua vida, tu tá mais puxado, vamos supor, para Iemanjá e Ogum. Em outro momento, tu tá mais de Oxum, né? Um pouco mais amorosa, um pouco mais lenta de Oxóssi. Que em cada momento a gente manifesta um pouco de cada orixá durante vários momentos da vida. Isso procede ou é uma pesquisa de uma linha de Umbanda meio assim? Não? De uma linha de Umbanda, não. De uma vertente africanista. Aí a gente pode olhar dessa forma, né? Na verdade, nós temos o Ori e o Adjuntó, né? Adjuntó é o que eles chamam de orixá que rege o corpo. Como a Lu falou em parzinhos,
o que acontece? Se eu tenho um orixá masculino regendo a cabeça, o ori, eu terei um adjuntó feminino regendo o corpo, porque isso é uma lei universal, e aí a gente vai remeter aos princípios herméticos, e essa é a lei do equilíbrio, a lei do gênero, que há masculino e feminino em todos nós, para manter o equilíbrio, certo? Então, vejam como é interessante a forma como esse conhecimento se manifesta dentro do africanismo. Se eu tenho um ori masculino, terei um adjuntó feminino. Se eu tenho um ori feminino, terei um adjuntó masculino, para promover o equilíbrio entre ambos, né? E esses momentos em que, como tu disse, em certos aspectos e momentos da vida se manifesta um e depois se manifesta o outro. É aquilo que eu comentei antes com o que a Indy havia trazido, né? Quando eu reajo, é o meu adjuntó que se manifesta, né? Quando eu estou agindo, é o meu ori que se manifesta. Porque o adjuntó, a gente traz a ideia do físico, de corpo, de presença física, né? E o ori, trazemos o conceito da racionalidade, do mental, da intelectualidade do indivíduo. Por isso que é na ação, porque toda ação ela parte do princípio de um pensamento anterior, de um planejamento anterior, de algo antes dela ocorrer. E a reação não. Ela é intempestiva e imediata. Ela é, como o próprio nome diz, reagir. Eu recebi a ação de alguém e eu reagi a essa ação. Eu respondi a essa ação. Mas sim, serão os parzinhos, né, masculino e feminino, e o carreiro, como tu colocou, aqui no sul ele é tratado como orixá que rege as pernas. Em sua grande maioria, vamos dizer, uns 90%, 95%, é algum orixá Exu. Por quê? O que fazem as pernas? O que fazem Movimento. as pernas? O quê? Movimento. Movimento. Mais. Andam pelos caminhos. Andam pelos caminhos. Exatamente. E o dono dos caminhos, orixá Exu, Bará. Então, só há uma forma de andar pelos caminhos, com Bará guiando os nossos passos. Dentro da tradição africanista, né? Dentro da tradição africanista. Não tomem por por regras ou coisa parecida para a Umbanda. Tudo que nós tratarmos, falando em orixá, estaremos falando de africanismo. Nunca Umbanda. Tudo que nós tratarmos em fundamento, tradição, ritos, na doutrina de hoje, a ideia é deixar bem claro. Para o africanismo, preciso fazer isso. Para a Umbanda, eu não preciso fazer isso. Né? Que mais, gente? A luta ansiosa para falar alguma coisa para vocês. Perguntem. Ela se deu o trabalho de pesquisar durante mais de um mês, 3 livros diferentes, ver vídeos. Então, pensem, essa mulher se preparou realmente. Perguntem. Como é que eu faço para descobrir no africanismo qual é meu orixá, Lu? Tu vai no Babalorixá, ele joga os búzios. Agora, pegando o gancho dos búzios, eu não pesquisei, mas eu sei mais ou menos. Os búzios a gente não é um dom, né? A gente aprende. Então, quando tu passa por esses ritos ali que eu falei, tem, se não me engano, são
7, 1, 7 e 21. Parece que no último rito, né, de 21, que tu vai se tornar um babalorixá, eles te ensinam como jogar os búzios, né? Ensinam quando ele cai para cima e um para baixo, eles dizem, é tal orixá, é alguma coisa assim. Então, é isso aí. Mas dá para dar uma xireteada aí só com as características? Não sei, cadê a estrada? Pessoal. Sim. Há uma coisa muito interessante nisso que o Marco trouxe, porque além do jogo de búzios, o Babalorixá também ele faz uma leitura do arquétipo que o indivíduo apresenta em sua frente. Como todos esses anos de preparação para se tornar um Babalorixá, um pai de santo, uma mãe de santo, uma Yalorixá, mãe de santo, eles estudam. E eles precisam estudar bastante. Estou falando em termos de um Babalorixá, de uma Yalorixá, formados dentro de uma tradição séria. Né? Não estou falando daqueles que fazem tipo o workshop do final de semana. Em 2 dias saem jogando búzios. Não são esses sacerdotes africanistas a quem eu me refiro. Eles estudam muito. E quando eles estudam muito, um dos aspectos que eles passam a conhecer são as características físicas que um indivíduo apresenta e o entrelaçar dessas características físicas com as características dos orixás descritos nas lendas africanistas. Então, normalmente, quando um babalorixá ou uma yalorixá se dão de frente com, vamos ver, uma figura muito fácil da gente enxergar um Ogum. Pois então. Vamos trazer assim a figura de um homem bastante vigoroso, um soldado bastante sadio, com músculos, bastante tônus muscular, né? Um aspecto bem de guerreiro. Para eles fica fácil ler neste indivíduo as características físicas que remetem às lendas do orixá Ogum. É muito fácil. Né? Porém, joga-se os búzios. E aí, como a Lu disse, caiu de um jeito. Sim, é Ogum. Caiu de outro jeito? Não, não é Ogum. Então é bem interessante isso. E o mesmo transcorre para uma série de outros orixás. Né? A primeira leitura que o Babalorixá e a Yalorixá vão fazer é física. O indivíduo que está em sua frente tem tais características. Muito bem. E isso já me aponta para este orixá, não para estes. Né? E dali para frente é mais confirmação dessas suspeitas do que, digamos assim, magia do jogo de búzios. Até porque o jogo de búzios ele não tem em si magia. Ele tem apenas uma questão de sim ou não. Quase como um verdadeiro e falso.
É mais isso o que o sacerdote questiona ao jogo. Posso falar? Por favor, a cultura é tua. São 16 búzios, né? Então, daí, eu tenho uma tabelinha aqui. Vou dar um exemplozinho aqui. Um búzio, ele cai aberto, aí ele tá para cima, né? Quando ele cai 15 para baixo, aí ele se refere a Exu. Então, acompanha Xangô e Ogum. Então, é mais ou menos assim. Eles vão, como se cai 3 abertos e 15 fechados, é algum só. Então, tem a tabelinha aqui no livro que dá para aprender a jogar búzios. Eu vou comprar e vou fazer. A mãe Luciane? Tem uma questão bem interessante no jogo de búzios, e aí isso é uma questão bem vinculada ao momento da passagem do africanista. O jogo não responde. Aí eu vou dizer para vocês, eu engulo as minhas palavras de antes, e é um momento mágico no jogo de búzios. Porque o jogo não responde. Simplesmente não cai verdadeiro ou falso, sim ou não. Ele simplesmente cai todo igual. Porque o orixá se afastou. Está chegado o momento da passagem daquele filho de santo. Como é a incorporação no africanismo, Lu? Como assim? Eu ia fazer a pergunta agora. Ah, Mas eu não faço ideia. Eu não imagino que seja deve ser um transe como, não sei, como a Umbanda. Talvez, eu não sei se é. Mas eu vi uma vez, a gente estava fazendo uma homenagem a Iemanjá e eles estavam fazendo a roda, né? Com as oferendas no meio e eles estavam dançando em volta, né? Conversar comigo e não conversou. Então eu deduzo que o orixá ele não conversa, ele tá ali, mas ele não faz nada, ele só dá o passe dele e faz o que ele precisa fazer ali, mas ele não é que nem os nossos guias que conversam, que dão conselhos. Eu não sei se é um transe, se eles são conscientes, se eles não são. Eu ia perguntar agora. então, no africanismo não existe incorporação. Incorporação ela ocorre única e exclusivamente na Umbanda. E no kardecismo também. Tá? Embora seja haja um pouco de preconceito no kardecismo, acontece incorporação no kardecismo também. O que acontece, então, no candomblé e nas demais africanistas, chama-se possessão. Literalmente, possessão. O corpo é possuído pela energia do orixá. Pela energia do Ogum, o orixá Ogum. Não. Pela emanação da energia do orixá Ogum. Uma fração de 1/100º, ou 1/1000º, talvez, dessa energia, possui aquela matéria. Sendo uma força da natureza, ela pode falar? Sim, ela pode falar. O estritamente necessário. Não vai conversar como um preto velho ou como um Exu, um pombagira. Não vai. Vai ser menos do que um caboclo. Muito menos do que um caboclo. Né? Vai se limitar ao essencial naquele instante. Se você espera um discurso de 5 minutos, vai ter no máximo 1 minuto de fala. O Marco ia ficar feliz, porque daí não precisa usar 2 vezes.
Mas é a possessão, certo? Tanto é que o termo cavalo de santo, ele é de origem africanista, porque essa emanação do orixá, ela monta sobre essa matéria tal qual um cavaleiro sobre um cavalo e faz os comandos, direita, esquerda, para frente, para trás, tal qual. Ela conduz tal qual um cavaleiro conduz seu cavalo, certo? Por que na Umbanda se usa de vez em quando meu cavalo para se referir ao médium? Devido a essa miscigenação que ocorreu ao longo dos anos com as religiões africanistas. De quem incorpora é o cavalo. Então, se é cavalo no... Ao que eu saiba, quem sofre uma possessão não tem consciência do que aconteceu. Nenhuma. Mas é diferente da incorporação inconsciente. É diferente. É bem diferente. É uma coisa, de certa forma, um tanto assustadora. Tá? Se você conseguir, embora orientem a não olhar nos olhos, você vai perceber que o olho virou. Ô, Evandro, Pois não. quero te fazer uma pergunta. Não, para mim não, para Luciane. Não, mas é que tem que ser pra ti, tu falou aí da possessão. Oi. Quando eu frequentava a Universal, a igreja, né? Meu vô foi lá também. E tu sabe que, não sei se tu já chegou a ver alguma vez o programa da Igreja Universal. Não. Sabe que lá, tipo assim, tem pessoas que sobem no palco lá que incorporam. Ou é uma possessão, né? No caso, na época eu não acreditava muito nessas coisas aí, porque o cara só acredita quando vê ou quando acontece com a gente ou com alguém que a gente conhece, né? Aí aconteceu isso com o meu vô. Aí, tipo, de cair de joelhos, com os braços para trás, se retorcendo as mãos como se fosse uma possessão, não uma incorporação, né? E, tipo, isso até se assistindo os programas na Band antigamente também mostrava essas coisas, sabe? E, tipo, parece que tipo, é meio até puxado, assim, pelos pastores, sabe? Bom, mas... No caso, a entidade que vai incorporar na pessoa que tá ali, sabe? Isso é uma coisa... Vamos lá. Isso até é uma dúvida que eu queria ter perguntado há bastante tempo, porque eu nunca perguntei para ninguém que conhecesse amplamente do assunto, sabe? Eu vou ter que fazer um... Bom, o André, nosso advogado, está aqui presente, então depois ele vai ter munição para defender, se for o caso. Eu vou ter que fazer uma menção bastante acentuada em como eu vou falar isso, certo? Uhum. Mas eu vou parafrasear o André quando eu digo eu confio plenamente na manifestação divina, na manifestação do astral, seja ele inferior ou superior, mas eu desconfio sempre do homem, certo? Infelizmente, eu preciso desconfiar muito mais ainda quando o homem é brasileiro, porque nós inventamos o jeitinho de fazer as coisas serem fáceis.
de lograr e lucrar muito através da ingenuidade e, por que não dizer, da ignorância humana, né? Nós somos o povo especialista nisso. Então, quando tu me traz assim aquela questão de que meio que o pastor conduz, né? Meio que o pastor conduz qual é a entidade que vai se apresentar, que vai incorporar e em quem ele vai incorporar. Eu preciso fazer um filtro um pouco mais profundo a respeito disso. Lembra quando nós conversamos uma outra doutrina, que eu tenho uma teoria da conspiração profunda a respeito da ressurreição de Cristo, né? Ele apareceu para seus apóstolos, ele não apareceu no café da manhã de Pôncio Pilatos. Para mim seria muito mais verdadeiro o café da manhã de Pôncio Pilatos. Foi o cara que condenou ele. Nada mais justo do que chegar, ó, tu me condenou, mas eu tô aqui, vivinho da Silva. Inteirinho, ó, carne presente na tua frente. E isso sim seria uma prova. Agora, entre meio aos seus, a coisa fica um pouco mais... Gera uma dúvida, né? Gera uma certa dúvida. E aí, assim, quando acontece, não estou dizendo que tenha sido o caso do teu avô, certo? Mas quando acontece num programa televisionado, eu preciso ter um olhar um pouquinho mais crítico a respeito disso, de que, putz, é verdade ou pode ter sido combinado? Na realidade, com o meu avô, foi presencial, né? Na igreja mesmo. Isso. É isso que eu digo. Porque tu só sabe como é lidar com um obsessor incorporado em uma pessoa que veio para uma sessão de Umbanda no momento que tu lida. Até então, no momento em que tu não passa por essa experiência, tu vai ouvir pessoas te contando. Se filmaram, tu vai ver uma filmagem a respeito. Mas talvez tu olhe aquilo e diga, não, isso é encenação, isso é combinado, e uma série de outras questões, né? Essa questão, vou te dizer que assim, somos sempre instrumentos que estamos sintonizando uma onda vibratória, né? Por que teu avô foi naquele instante, foi a frequência alinhada a esse botão seletor? Eu não saberia dizer. Talvez tu tenha suspeitas, e talvez só ele saiba por que motivos naquele dia ele foi o para-raio, né? Mas eu sempre peço que tenhamos um olhar um pouco mais aguçado em tudo que é televisionado, em tudo que vem às mídias, redes sociais. Porque, infelizmente, precisamos duvidar do homem. Infelizmente. E, mais infelizmente ainda, precisamos duvidar do homem brasileiro. É possível isso acontecer? Acredito que a tua pergunta fosse essa. É possível acontecer essa manifestação, essa possessão? Sim, possível. Lembra? Nós nos harmonizamos com aquilo que nós estamos vibrando. Imaginem assim, eu estou vibrando fúria, ódio, rancor, maldizer, tudo o que possa haver de pior. Eu estou mentalizando, eu estou fomentando isso no meu cérebro, no meu raciocínio,
na minha aura. Eu estou pintando a minha aura com isso. Eu estou sinalizando. Aqui, ó. Estou aqui, gente. Quem é que vai se ligar comigo? Eu estou fazendo isso. E aí, assim como pode ter vários que vão olhar e dizer não sabe o que está fazendo, vai ter aquele que vai dizer opa, prato cheio. E aí vem. E aí vem. Então, tudo sempre funciona para o bem e para o mal. Eu imito, bem ou mal. Eu me harmonizo, bem ou mal. Eu dou passagem ao bem ou ao mal. A escolha é minha. Mas sim, a possessão é possível. Só precisa haver sintonia. É quase como transplante de órgãos. Precisa haver compatibilidade. E ela acontece. Evandro? Olá. Oi. Eu tenho uma dúvida aqui em relação a essa possessão. Eu acho que no candomblé, por exemplo, ocorre a possessão. Sim. Mas essas sessões de descarrego, né, universal, assim, eu acho que é uma obsessão. Acho que são coisas diferentes. E É um pouco complicado isso, Fernanda, porque como é que eu vou te dizer assim? Para um evangélico, a manifestação de um orixá pode ser uma obsessão. Para um sim, evangélico, a sim, manifestação do orixá Ogum é a manifestação de um demônio, sim, sim. né? Então, para ele pode ser isso. Essa Mas possessão. e quando acontece a revelação, que é o que eles chamam? Aí é o Porque, na Espírito Santo. verdade, tu tem um canal mediúnico ali, mesmo sendo a pessoa evangélica. Sim, sim. Todos somos. E Todos por que somos. essa revelação é aceita? Porque ela está dentro dos parâmetros dogmáticos da religião evangélica. Porque ela está atendendo a um... É o chamado de Deus. Não, eu vou te dizer que assim, ó, uma série de características, um checklist, entende? Se eu fosse trazer um exemplo bem escracho, num checklist, tá falando isso, tá fazendo isso, blá, 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 blá. Beleza, isso aqui serve, isso aqui é a revelação. É o Espírito Santo falando através daquele Sim. indivíduo. Opa, já tá fechou 1, 2, 3 não, 4 não, 5 não. Não, isso aqui é uma possessão. Entende? Entendi. A partir do momento que algo não está de acordo com os interesses daquela crença, daquele dogma, daquela doutrina, isso passa a ser o contrário. Se nós formos tratar em termos bastante grotescos, ou é amigo ou é inimigo. Sim. Se não preencheu os quesitos de amigo, passou a ser inimigo. Mas preencheu 3. Tudo bem, não. São 10 de 3 menos 10 menos 3 são 7, 7 não preenchidos, é inimigo. Trazendo um bem grotesco mesmo, uma situação bem grotesca seria isso. Tá? Vou citar um exemplo, tá? Não foi numa igreja evangélica, mas o início da minha jornada se deu num centro kardecista, né, em que eles tinham o chamado atendimento fraternal. A pessoa que conversou comigo, ela falou para mim: você tem um obsessor acompanhando você. Caramba, né? Eu já não estava muito afim de começar a mexer com espiritualidade, coisa e tal, e a pessoa me diz isso. Aquele dia eu saí mais furioso do centro kardecista do que eu tinha entrado. A parte muito interessante disso
é que um tempo depois, esse obsessor, que é aquele atendimento fraternal, aquele médium no atendimento fraternal havia enxergado, se manifestou na Umbanda. E ele não era um obsessor. Ele era, por assim dizer, aquele que assumiu um trabalho de mentor, me preparando para o momento em que o senhor Exu Capa Preta pudesse, que eu estivesse pronto ou em condições de ser mentorizado pelo senhor Exu Capa Preta. Era o senhor Cigano Arramaz. Então, né, é muito tênue essa linha entre é obsessor, é Espírito Santo, é mentor, é guia. Dos 10 itens do checklist, se só preencher 3, então é obsessor. Evandro, Olá. aí entra muito, tanto na parte kardecista ou até em qualquer área que trabalhe relacionando a parte espiritual, a falta de conhecimento e desenvolvimento tanto dos médiums quanto das pessoas que estão ali ao atendimento, né? Aí entra o despreparo de muita gente quanto a isso, né? Às vezes, eu não vou te dizer que seja nem despreparo, mas todos somos humanos, né? Sem dúvida. E muitas vezes a nossa arrogância, porque pensa, Também. cara, eu não era completamente ignorante a respeito de espiritualidade. E no momento em que aquela pessoa está na minha frente e diz, você tem um obsessor contigo, digamos assim, é meio complicado, né? É como tu olhar para uma criança que não consegue fazer as contas de matemática e dizer, nunca vai ser nada na vida. E aí tu descobre que o cara é o novo Leonardo da Vinci. Que ele não sabe fazer 1 mais 1, mas é que ele é capaz de pintar a Mona Lisa, de memória. Então, é muito relativo isso. Eu não posso usar como base a minha crença para julgar aquilo que se manifesta. Eu posso, sim, mediante a manifestação, entender se ela está fazendo isso para o bem daquele indivíduo ou não. Mas eu não posso simplesmente olhar para o Ali e dizer para ele assim, tu tem um obsessor. E aí, anos depois, aquele obsessor do Ali era um guia que estava preparando ele para um trabalho posterior. Que estava acompanhando ele, vendo aonde ele estava indo, não estava interferindo em nada, só estava junto. Só no suporte. E muitas vezes, a coisa mais interessante ainda, obsessores são entidades que estão tentando aprender algo. Elas estão acompanhando o indivíduo porque, às vezes, elas estão tentando aprender algo para sair daquela situação de obsessor. Nem sempre ele está prejudicando, ele só está ali junto. A própria criatura, o indivíduo físico encarnado, consegue se prejudicar sozinho. O obsessor diz, mas eu não consigo fazer nada. Mesmo que eu tentasse, eu não conseguia atrapalhar a vida dele, ele faz isso tudo sozinho. Né? Então, é muito sutil isso, é muito tênue essa linha que divide amigo e inimigo, né? Obsessor e guia, revelação, Espírito Santo, o nome que queira dar, iluminação, ou seja, sei lá, é muito tênue isso. Sabemos que somos acompanhados por seres astrais, espirituais, dimensionais, nominem como quiserem. Somos acompanhados. Nos auxiliam? Sim. Alguns nos atrapalham? Sim. Mas nos atrapalham menos do que nós nos atrapalhamos. Isso é certo. Né? Talvez o que eles façam é não evitar o nosso atrapalho. Tem uns que até tentam atrapalhar, mas não tem o porquê, o cara já se quebra sozinho, né? Bem isso. Bem isso. Nós somos dotados dessa capacidade de uma forma incrível. Então,
é entender a manifestação. Sempre entender a manifestação. Pensem que, assim, se nós somos indivíduos porque somos individuais e diferentes uns dos outros, imaginem o panteão invisível como se manifesta diferente um do outro. Tá? Pessoal, eu preciso ajeitar o Baltazar para dormir, então eu peço a gentileza que vocês agitem a doutrina e eu já volto. Alguém do grupo já foi em algum centro de candomblé? Já teve um contato mais próximo? Eu já estive, André. Tu já esteve? E Já. o que tu achou assim de diferente, assim, percebeu naquela época uma questão energética? Teve alguma situação assim que tu possa nos dizer, Rita, para trazermos em comparação com a nossa Umbanda? Olha, como é que eu vou te explicar, André? É totalmente diferente. A energia que a gente tem no nosso templo é uma energia, assim, limpa, de luz. E é a energia que eu presenciei uma vez só, que eu fui numa sessão de candomblé. É uma energia, assim, muito forte. Mas muito forte, mas eu não... Mas, assim, eu me senti, assim, muito ruim naquela energia do candomblé. Mas, assim, é diferente do que aquilo que a gente está acostumado a sentir no nosso templo. Eu já tive, não só no candomblé, já participei também em rituais africanos, que nem a Lu falou. Eu não tenho condições de participar num ritual africano, eu não suporto o jeito que eles fazem os rituais deles, eu não consigo acompanhar. Eu vejo o sofrimento, como ela disse, eu gosto muito de animais. Entre escolher um animal e... no final, eu prefiro um animal, né? Um bichinho, alguma coisa. Então, tu nota que é a religião deles, é o ritual deles, mas eu não me sinto bem nisso. Assisti várias vezes no ritual africano. Eles preparam os animaizinhos, vão o sacrifício, eu digo sacrifício, né? É feito um sacrifício do animal para o orixá que vai ser cultuado ali, né? Então, eu vi, cada orixá tem um animal que vai ser feito o trabalho, né? E eles vão levando aqueles animalzinhos e parece que eles vão empurrando eles, sabe? Eles não vão de vontade própria. E aquilo mexe muito com a gente. Então, como é que dizer assim, é uma energia forte, não digo que é uma energia ruim, uma energia até muito boa de tu sentir na hora ali. Mas se eu tivesse que participar, que fazer isso, eu não daria certo para... Eu não consigo aceitar isso, sabe? Eu não concordo com um sacrifício. E aí tu vê... Para cada um eles fazem um tipo de corte, um tipo não é oferenda, uma coisa... Para cada um é um tipo de morte, para não dizer assim. Mas a gente não deve levar por esse lado, que é uma morte. Eles explicam que é um alimento para o orixá. Mas eu não me sinto bem fazendo isso. Eu já participei várias vezes. Tanto é que na casa que eu participei, eu participava da Umbanda e fui convidado para fazer parte do africanismo. E eu fui assistir, acho que umas 2 obrigações que eles fazem. Aí eu digo, não, isso não é para mim. Eu não consigo, me sinto muito mal, não consigo ver. Tem gente que não dá bola, né? Tem gente que consegue, não leva por esse lado
de sentir pena. Tu não pode sentir pena do que tu está fazendo ali. Se você sentir pena, o bicho vai sentir. Então, eu não consigo fazer parte de um negócio desse. Eu sentia muito pena, eles vestiam os animalzinhos, com cada cor do orixá, eles vestiam um animal. Aí eles iam todo fantasiado, todo bonitinho, para chegar lá na hora e ser ofertado um orixá, né, alguma coisa. Então, como eu estou dizendo, é uma energia totalmente diferente da nossa. Não é energia ruim, claro que não, senão eles não fariam. Tem muita gente que participa do africanismo, a maioria, né? Que tem casas que não tem. Eu acho que acredito que seja só a nossa, que é só Umbanda, né? Não sei se tem outra na cidade que seja só Umbanda, eu acho que não. Então, quem já participou, meus irmãos de casa aí sabem como é que é e devem concordar comigo, senão estariam fazendo africanismo. Então é isso, André. Não sei mais o que eu posso te ajudar. Eu também participei de um corte, que eles chamam, eu acho, né? Também não é para mim esse universo. Claro que eles não estão trabalhando com energias ruins, né? A gente imagina que não. Mas só por ver os animais sofrendo, para mim, me faz mal. Não é que seja a energia do lugar, a situação do que ocorre me faz mal. Então, para mim, também não serve. Participei uma única vez, porque não consigo repetir essa situação aí. Antes do Evandro falar, deixa eu só fazer um comentário. A gente coloca esses pontos de vista porque eu acho que a vibração que nós nos encontramos, a gente segue pela Umbanda, né? Mas para trazer um pouco menos de, vamos dizer, crueldade no que acontece, todos assistiram o filme Avatar? Acredito que sim, né? Então, no Avatar, tem um momento que aquele humano que ele passa a atuar como um avatar, ele, para se proteger, ele mata um daqueles cães que são bem ferozes, e a Avatar, que ela é uma Avatar de verdade, ela meio que ela surta, né? Porque foi feita uma morte sem uma... como é que eu vou dizer? Foi uma morte por crueldade, vamos dizer assim. Mas aí depois, em um outro momento, ocorre dela ter que fazer um sacrifício também, todo um ritual pedindo autorização divina para fazer aquilo, sabe? Eu acho que é isso que ocorre. Eu acho que esse filme Avatar ilustra muito bem isso que eles fazem, né? Nós não estamos aqui para concordar ou para julgar, enfim, eu só vejo assim como o Michael citou ali da Universal, eu marco muitas coisas que a forma como eles procedem, eu não concordo. Mas vejo também que eles fazem muitas coisas boas. Se não fizessem também, não teria tanta gente que segue, certo? Mas eu tenho coisas que eles fazem que eu abomino. Marco falando. Não é um Umbanda falando, é o Marco. Tá? Então, eu acho que isso que a gente tem que ficar bem claro, né? Então, não é à toa que tem tantas religiões no mundo, né? Ao nível de vibração ou evolução que tu está, tu segue o que tu achar melhor para seguir o caminho até chegar no grandão. Então, o que eu ia comentar ali antes, quando o Marco falou, antes do Evandro falar, mediante o que a Rita comentou sobre a energia, é como se fosse uma energia bruta. Ela te arrebata de uma maneira tão intensa que parece que tu carregou a bateria com urânio. Ao invés de colocar numa tomada 220, tu ligou direto numa barra de urânio enriquecido. Assim. Um negócio bem estranho. Não, mas é o que faz um reator nuclear funcionar. Né? Então, alguns, né? Outros são de plutônio, enfim, césio e outras coisinhas do tipo. Substâncias.
elementos. E aí participei de algumas iniciações, no caso eram boris, e também algum axé de apronte. Enfim, era para depois aprender a jogar búzios, então acho que era pronto. E é estranho, tá? Porque diferente de o que o Rodrigo descreveu do carnear um porco, é diferente. Tá? Tu não vê a mesma manifestação naquele animal. Ele não se manifesta como um porco que está sendo carneado. Até porque, para alguns orixás, é oferecido o porco como o seu animal de força. Né? Se eu não me engano, o Odé e o Otim seriam o princípio masculino e feminino para o Oxóssi. Mas isso nem se compara a quando você vai numa festa de orixás, que eles chamam de batuque. É uma coisa que começa por volta das 10 horas da noite e termina lá pelas 7, 8 horas da manhã do dia seguinte. Tu não cansa. Tu não cansa. Simplesmente a energia que tá envolvendo o ambiente, tá te envolvendo por estar nesse ambiente, te deixa tão disposto que tu não cansa. Na ocasião nós fomos a Porto Alegre, então 2 horas até Porto Alegre, mais o tempo de trânsito dentro de Porto Alegre, mais tempo de espera para começar a festa dos orixás. Começou a festa dos orixás, noite inteira de festa dos orixás. Volta de Porto Alegre às 6 e pouco da manhã, mais 2 horas e tal. Era conseguir pegar no sono, dormir, era quase 2 horas da tarde. A energia acumulada na matéria assim é muito grande. É muito grande mesmo. E é bem interessante, porque como a Rita falou, é forte, é impactante e é uma energia bruta. É algo assim que não foi filtrado, é bruto mesmo. Como o Marco disse, não nos cabe julgamento. Não nos serve. Não é o caminho que nós escolhemos seguir e servir a espiritualidade. Mas não nos cabe julgar. Assim como não nos cabe julgar a forma como o católico pratica a manifestação da sua espiritualidade, o evangélico, kardecista, budista, hinduísta, muçulmano, judeu, não nos cabe. Nos cabe conhecer, entender, talvez, respeitar, mas nunca julgar. Nunca dizer se isso é bom ou é ruim, porque é uma ótica minha, dentro do momento e tempo no qual eu existo e fui criado. Se eu tivesse nascido no Japão, talvez eu fosse taoísta, né? Então é muito relativo isso, sempre muito relativo, né? Tá. Demais, pessoal. Vamos lá, temos ainda alguns bons minutinhos até o nosso encerramento hoje. Até porque o corte, né, é feito com todo o respeito, né? Por mais que seja uma morte, né, do animal, é com todo o respeito. Eu imagino que se um animal está agonizando, não sei, talvez o orixá não receba. Talvez. Existe essa lenda. Então,
é tratado com todo cuidado, vamos dizer assim, né? Para não trazer, não sei se seria esse nome, Kizila, talvez para o orixá, alguma coisa assim. Kizila para o cavalo de santo. Aqui, tudo é sempre para o cavalo, para o orixá não resulta em nada negativo, mas é sempre para o cavalo de santo, a Kizila. A Kizila é sempre para o filho do orixá, o cavalo de santo. Isso que tu falou, Lu, do sofrimento do animal. Então, existe a lenda que reza que o Ashogun, que é o senhor que realiza os cortes, você recebe um axé de Ashogun. Somente com esse axé você poderá manusear as facas e realizar os cortes dos rituais. Não é qualquer um que pode pegar a faca e sair cortando. Felizmente, existem certas tradições e fundamentos que impedem isso. No momento do sacrifício, o Ashogun precisa fazer de forma com que o animal não tenha sofrimento algum. Pois uma vez que o animal sofra, o orixá não o recebe, e isso gera uma Kizila, aquele cavalo de santo. Acho que é a pior ocupação que existe ser um Ashogun. Porque pensa, se tu tiver num dia em que talvez tu não esteja legal para fazer isso, mas está dentro do cronograma da roça de candomblé ou da casa de batuque, que não é casa, reino, um reino, que naquele dia haverá um corte e você, por ser o Ashogun, precisa fazer os cortes, um pouco de pressão, um pouco de tensão, a qual o animal vai sentir. O animal vai olhar para ti e vai ver, tu não tem condições de fazer isso hoje. Então, eu diria que é a pior ocupação que existe dentro de uma roça de candomblé ou de um terreiro de batuque, ser o Ashogun. Queria perguntar ou falar alguma coisa, Fernanda? Tem um professor da URGS, né, tem um artigo bem crítico em relação a isso, que foi proposto uma lei para fazer o abate humanitário. O abate humanitário, não sei se vocês conhecem um pouco em relação ao abate de animais, né, para consumo humano. Existem poucos frigoríficos que fazem abate humanitário, onde o boi ele é tratado de forma a amenizar os maus tratos, desde a propriedade até o abate, né? E, na verdade, se a gente for parar na forma como o abate é feito hoje, a gente não come carne de forma alguma, né? E esse artigo, que é do Carlos dos Anjos, não sei se vocês conhecem, mas é um professor da URGS de Sociologia, e ele traz uma reflexão, depois eu compartilho com vocês, por que não é aceito esse tipo de procedimento, né? Porque fere um pouco do ritual africano, que é sagrado, e que está associado a uma prática milenar, e que está diretamente associado ao culto, né, dos orixás, e que não traz esse significado que a gente tenta trazer para o abate humanitário. Então, é uma questão, assim, muito polêmica, né? Eu nunca participei, nunca assisti, nunca fui no candomblé, né? E um dos motivos é pela questão animal, mas eu também tenho refletindo muito sobre outras religiões. Os próprios muçulmanos praticam isso. A gente come porco e peru no final de ano, Natal, Ano Novo. Então, e eu conheço bem como ocorre o abate, né? Já fui em frigorífico assistir e é uma coisa terrível, né? Então, quando a gente conhece esse outro lado, a gente passa a se criticar também, né? E aí eu tentei buscar entender o porquê que eles fazem isso, né? E não para conhecer mesmo, né? E não ter uma crítica sem uma reflexão. E eu acho que esse que é o ponto, né? A gente faz uma
uma crítica, né, nas religiões africanas, mas a gente não julga as nossas condutas diárias, né, as nossas comemorações natalinas, por exemplo, e as outras religiões que também fazem esse tipo de rituais, né, com sacrifício de animais. E esse é um artigo que ele traz a defesa da cultura africana, porque existe um processo, né, de colonização, onde que o culto africano, ele foi extirpado, né? Então, os índios e os negros foram catequizados e imposto uma religião católica. Então, todos esses rituais, eles são vistos como algo inaceitável, né? E por nós também. Mas isso vem da nossa cultura e do processo de colonização, né? Então, acho que fica, assim, uma reflexão, né? Eu acho que a gente tem que criticar, sim, porque a gente ama os animais e dentro da Umbanda isso para nós não é uma coisa aceitável, mas eu acho que a gente não pode só criticar, a gente tem que refletir e entender o porquê, né, que eles aceitam esse tipo de procedimentos. Depois eu mando para vocês, então, o artigo. Eu acho bem interessante, assim, a reflexão, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tu fez uma menção bastante interessante, uma questão cultural e colonial, né? E índios e africanos foram catequizados. Alguém já experimentou ler o Antigo Testamento da Bíblia? Se enfiar o troço embaixo de uma prensa, jorra sangue. Porque eram sacrificados carneiros a Deus, eram sacrificados bois a Deus, eram sacrificadas aves a Deus, tudo era sacrificado a Deus. Interessante, né? É um tanto hipócrita. É interessante e hipócrita o negócio. E cabe uma boa reflexão mesmo, como a Fernanda traz. É bem isso mesmo, né? O africano não podia fazer seus sacrifícios, mas... O humano faz até hoje, né? O sacrifício do cordeiro, não lembro que mês que faz. Mas ninguém fala isso, né? É interessante. O Antigo Testamento eu preciso conter as minhas opiniões a respeito disso. Mas se tu espremer numa prensa, sai sangue das páginas da Bíblia. Até o próprio sacrifício do próprio filho. Caim matou Abel porque o sacrifício de Abel era melhor do que o sacrifício de Caim. Então, está tudo ali. Sempre esteve tudo ali. Presente numa religião que não é africanista. Né? Era a prática dos judeus, sacrifícios para Deus. Bom, está meio que escrito isso no nosso DNA histórico de espécie humana. É interessante. Cabe uma boa reflexão. Por gentileza, compartilhe o artigo conosco no grupo, porque é sempre um material enriquecedor. Tudo aquilo que nos faz refletir, nos faz crescer. Isso nos enriquece muito. Uma curiosidade, tem um candomblé vegetariano também. Mas, hein? Sim. No livro, pelo menos, diz que tem. A modalidade do candomblé com fundamentos adaptados para o vegetarianismo, capitaneada por Iá Sensarupan, difere do chamado gueto frio, que se utiliza de elementos de animais, mas sem o corte, embora diversas casas ao longo da sua história tenham extinguido o corte de seus fundamentos. Está no livro.
Que coisa interessante isso. Eu vi que vocês estavam falando sobre cortes e eu me lembrei que tinha lido alguma coisa sobre 100 cortes. Em 2012, eu participei de um congresso que foi organizado pela Confurbras, que é a Confederação Gaúcha das Africanistas, é uma coisa assim, eu não consigo recordar agora. E um dos temas que os babalorixás presentes estavam debatendo era isso. A possibilidade de, no futuro, isso 9 anos atrás, né, que as casas deixassem de praticar o corte. Era um dos aspectos que eles estavam debatendo. Cada um defendendo o seu ponto de vista, então deviam ter uns 20 na mesa lá que estavam debatendo, eram 20 pontos de vista diferentes. Nenhum deles tinha consenso a respeito disso, mas essencialmente todos iam continuar praticando o corte. Gente, eu nunca fui em nenhum terreiro de candomblé, nação, eu nunca vi um corte, não sei como funciona, então eu dou asas à minha imaginação quando ouço vocês, algumas leituras que faço, alguma coisa assim. Mas começando ao contrário, então, né, vamos supor, começando de uma forma de estudar o que a motivação, o porquê disso, até mesmo legalmente, isso que a Fernanda falou, em Porto Alegre já virou lei, é lei estadual, já tem essa permissão. E foi um debate que a maior corte do Brasil, o STF, né, para tratar isso de uma questão constitucional, ela também regulamentou, e foi uma votação unânime, né, e estava lá, então, a questão feita pela Promotoria de Porto Alegre, né, representando daí a questão lá de defesa dos animais, então também um direito indisponível da sociedade, né, e de outro lado, daí então é permitido às classes, às categorias a fazer a sua defesa, né, e a sua manifestação. E pelo Rio Grande do Sul foi um advogado negro, né, com uma oratória fantástica, e aí ele fez a defesa, e ele começa dizendo que, né, depois de se apresentar e cumprimentar a todos, que os 11 integrantes da corte, os 11 ministros, né, todos usavam sapato de couro. E acredita que nenhum deles tivesse se questionado isso no momento de fazer a compra, né? Então tem muito a questão de costume, isso que o Evandro falou, né? Quando Moisés foi lá nas montanhas para voltar com os mandamentos, ele chegou, já estava cultuando um touro, né? Os maias, os astecas, muitas vezes para boa colheita, para boa safra, eles não tinham como um sacrifício, mas eles tinham como um compartilhamento do melhor que eles tinham, né? A caça que tinha sido boa naquele dia, né? Eles dividiam isso com as suas divindades, né? Eu não tenho tanto conhecimento assim, é bastante genérico, mas isso é algo que a gente conhece por ser mais fácil. No México isso acontecia muito, né? Os nossos índios aqui também cultuavam Tupã, faziam suas oferendas para Tupã, né? Então é tudo uma questão muito cultural, muito enraizada, e a justificativa é linda. Se tu ler, se tu for procurar as escritas, né? Isso justifica e é plenamente aceitável. Porque veja bem aqui, ó, a todos os criadores de gado, né, chega num determinado momento que o boi, né, nasceu gênero, então, macho, ali por 6 meses, ou ele continua como um touro, ou tu aí tem que mutilá-lo, que é fazer
o corte dos testículos para depois ele ganhar peso para poder virar carne de açougue. Então, a gente permite uma mutilação do animal para que ele fique adequado ao consumo, ou então que tenha uma carne mais macia, ou então uma carne maior, melhor, tudo isso, né? E chega na nossa geladeira, chega na nossa mesa. Claro que não tem a ver ali nessa questão de ritualística, né, com o astral, com religiosidade, mas é uma forma que a gente vê isso, né? Então, eu acho que o grande choque mesmo, que eu daí terminaria com a mesma ideia da Rita, com a mesma ideia da Indy, é ver. Eu acho que para nós, como nós, nessa era, nesse atual momento, ver agressão assim não seria algo fácil de aceitar, mesmo conhecendo a justificativa, mesmo sabendo que é aceitável, né? A gente protege a natureza, mas se eu compro algo que é de pinheiro ali replantado, não parece que, né, eu continuo sendo um menininho do bem, né? Então tem algumas situações assim que parece que amenizam. E ali na questão do sacrifício, do corte, não tem como amenizar, né? Ele tem que seguir, acho que a cultura como foi, né, sendo milenário e tudo isso, e o normal é haver alguma reação, eu acho que do animal, né? Então é isso que eu acho que agride muito os olhos, agride muito, é o chocante, é o que a gente não está acostumado, né? Então, nesse ponto é que eu ainda procuro entender melhor, procuro compreender. Confesso a vocês que quero presenciar em algum dia para que tenha minhas próprias conclusões, mas dentro de tudo isso que a gente vai ver que todo mundo diz assim, o meu candomblé é raiz, a minha umbanda é raiz, a minha nação que é raiz, tudo isso, o que eu estou percebendo é que o raiz nada mais é tu ser fiel à origem que tu está seguindo, né? Então, vamos ver que um continente do tamanho da África, né, que o português, um paísinho desse tamanho, meu Deus do céu, se for ver toda a costa que eles conheceram, né, então eles vieram para a América Latina, pegaram toda a África, chegaram até lá, em numa parte da China lá, que tem até um lugar lá que fala português, que me fugiu agora, não é Massal, nem me lembro. Mas, então, dali aonde veio, aonde tinha mão de obra, veio de Angola, veio Vuduns, veio Congo, né? Veio diversas origens africanas. E aí, muitas delas lá, né, com cada uma com os seus requisitos, né, com as suas particularidades. E chega aqui no Brasil e eles acabam ainda tendo que se misturar volta e meia também. Então, é um emanado de situações. O que está certo, o que está errado, qual que não vai ser, é bem difícil de dizer e até mesmo de classificar, assim, porque seria uma escolha, um julgamento, né? E eu prefiro com a teoria que eles, então, estão todos certos e, para mim, me serve, me cabe, eu sou aceito e me aceita a Umbanda dessa forma que a gente pratica, né? Dessa forma que, para nós, o raiz mesmo não está ligado aos cultos, a nada disso, está ligado na palavra lá, é na origem, né, do que é, do que Deus nos traz, né, da questão de caridade, na questão de princípio de humanitária, de pessoa, de fazer bem. Deixa eu te perguntar, tu por acaso tens o nome desse advogado que fez essa representatividade? Dr. Jorge Verardi? Eu não me lembro agora, mas eu tenho. É que se eu mexer no celular, daí me estraga a gravação, tá? Vai aparecer. Mas eu tenho sim, a defesa dele foi de alguns minutos, 11 minutos, e eu também tem no YouTube, na verdade, o julgamento completo daí dos ministros, né? Que daí é uma hora e pouco. Mas eu não me recordo o nome dele, não, viu? Mas dentro das descrições que tu passou, seria muito difícil haverem dois, né? E ele era até então, né, o presidente da Confubras. Então, por isso, fiz uma associação bastante rápida ao nome dele, né?
Apenas Depois questão de também curiosidade. depois também eu vou procurar aqui, eu devo ter ainda no celular, senão eu peço ajuda do Marco aí, do pessoal que é bom de internet, né, para achar os vídeos no YouTube e compartilhar, né, aí traz a questão estritamente legal. Mas o legal, então, né, vamos supor assim, aqui no Brasil a gente tem lei para tudo que é lado, todo dia fazendo lei, né, milhares. Em outros lugares, né, a Common Law, por exemplo, que é a Constituição, né, americana, eles se baseiam muito por costumes. E foi muito baseada essa defesa nas questões de costume. Foi falado também, então, desses muçulmanos, né, desses árabes, que eles praticam também, se eu não me engano, é sabá ou rabá, eles têm um nome para esse momento que eles fazem, esse momento religioso, né? E tem todo um preceito, toda uma descrição, e é permitido. E falou-se muito nos julgamentos ali que, na verdade, lá, esse por ser muçulmano, por ser árabe, não tinha o preconceito, não tinha, né, essa questão de diversificação. E aí eles entenderam, sim, que os rituais africanos aqui no Brasil precisavam dessa proteção justamente pelo preconceito, para que eles pudessem praticar. É muito bonito a defesa, e é muito bonito também os votos. Eu acho que o Marco pesquisou ali, o Marco acho que já buscou, ó, acho que Hélio Silva. Cara, o meu estagiário é fantástico, viu? Eu penso aqui, ele já faz lá, ó, já tá tudo ali. Mas é a Fernanda que está fazendo, Dé. Desculpa, Fernanda, a brincadeira era pro Sem Marco. problemas. Aceita a remuneração do estagiário. Tu vê que sem óculos aqui eu nem li. Tinha fita, certo. Mas muito obrigado aqui. Tu chegaste já a ver, tu já viu ele ou tu só pesquisou agora? Não, pesquisei agora. Tá. Vou assistir depois. Mas é bom de saber, porque aí nós vamos ter os fundamentos legais que se baseiam muito na parte de costumes, né? E isso, se for ver, não é só aceitável, né? Eu diria que eles merecem, eles precisam e eles devem fazer isso, porque a crença deles está extremamente É um correta. resgate cultural, né? Ou Exato. É como tirar o chimarrão do gaúcho. é. Né? Mas é cancerígeno. Eu digo, mas é a opção, né? Ele quer tomar a cuia quente dele lá com a água, né? Pode vir a ter um câncer, né? Pode. E aí? Nós temos a ilustre participação de uma seguidora não, praticante. Posso usar esse termo, Cíntia? Cíntia. Acho que ela vai participar só nos ouvindo hoje. Mas eles são praticantes e inclusive saiu da reunião. Puxa vida. Mas eles são padrinhos do Baltazar, né? E eles são praticantes em, acho que Porto Alegre. Voltou para a reunião. Agora ela está ouvindo. Beleza. Oi. Como eu estava dizendo, a Cíntia e o Diogo são praticantes do Batuque, né? Em Porto Alegre. Tu gostaria de falar um pouquinho para nós, Cíntia? Bah? Aí tu me pegou. Tu é professora, te vira. Vixe, Maria, fui pegando imprevisto. Eu vou pedir ajuda aqui para os universitários, só um minuto. Então, nós somos de uma casa de nação do Batuque do Sul, de Nagô.
É o quê? Espera que agora eu me perdi no nome aqui. Relação Nagô, Jejexá. Da Ijexá, né? Ela também a parte de Umbanda, sim, tem a parte em que contempla os Exus também, mas ela é bem dividida, né? Eles misturam uma coisa com a outra, né? Isso é uma coisa bem interessante. São linhas completamente distintas, visões completamente distintas. Então, muitas vezes, quando a gente fala, não, nós somos de nação, né? As pessoas já olham assim um pouco mais assustadas, ou então um pouco receosas, e o que é isso, né? Enfim, a tua iluminação ali estava ajudando aqui no... E agora eu tô parecendo, nem te conto o que eu parecia agora, mas tudo bem. Então, assim, são visões diferentes, sim, mas ao mesmo tempo elas trazem muito da raiz da África, né? Como antes o André estava falando, né? Dessas questões da África, se é raiz, se não é raiz, né? E eu fiquei pensando a respeito disso, porque na realidade, assim, o que se sabe é que muita coisa foi transformada assim, né? Foi mudada, foi aperfeiçoada, foi... em alguns momentos, infelizmente, aquilo, né, aquele romantismo ao redor dos luxos, né, se criou algumas coisas também um pouco distorcidas dentro das religiões afro, né, e aí se perde um pouquinho daquela essência, mas na casa o que a gente mais contempla, o que a gente busca, né, o que o meu avô de santo sempre expõe é a questão da fé, né, tu precisa ir onde tu te sente melhor, onde tu confia no orixá e no axé daquela casa, e que a tua fé seja fortalecida, né, o que acontece ao redor é o que está acontecendo ao redor. Né, o que importa são as engrenagens que te movem, a força do teu orixá junto àquele que te fez, junto à tua feitura, que importa. O resto é resto. A sacralização seria a confirmação junto ao teu orixá, né? Um batu que nós vemos assim como uma força vital, né? Algo necessário, né? Eu achei é algo necessário, né? Então, e existem vários tipos, né? Todo mundo acha que o sangue é só animal, né? Existe o carvão, existe a pedra, todos são maneiras. As ervas, tudo tudo tira uma essência, né? Assim como a sacralização é a essência da vida, né? Isso ligado ao nosso orixá, né? E quando a gente fala, né, as pessoas por vezes nos falam, mas vocês são daquela religião que mata bicho? Não, eu não mato bicho. Eu sacralizo eles, né? Não, mas então tu tá sacrificando. Não, eu não tô sacrificando, né? O animal é muito bem tratado, né? E tudo é utilizado. Exatamente, tudo é consumido posteriormente, é doado muitas vezes, porque, né, em serões muito grandes, né, onde tem um número muito grande de quadrupés, enfim, é muita coisa, né? Então, por vezes, se doa, enfim, para as pessoas do próprio ilê, para visitantes, para pessoas que, de repente, não tenham condições, né? Então, na realidade, nada vai para o lixo, nada vai fora, nada vai para a macumba, como erroneamente também se utiliza, né? Então essa utilização acabou ficando, porque vocês matam o bicho, vocês são do mal, né? Isso também se criou, e aí a gente vem com N coisas. Então o frango que você come lá na sua casa, alguém matou por você, você também é mal, porque você também come ele, né? Então assim, uma coisa vai gerando a outra, só que infelizmente se criaram algumas superstições, entre aspas, né, diante das religiões afro, independente do que elas são. Tá bom assim, prof? Então, né, a gente pode dizer que tá bom, para quem foi pego de surpresa, tá bom.
Desculpa, eu não tá. ouvi a reunião, o começo, então ela só falou que era sobre a questão dos animais. A gente estava falando ali, o link, enfim, a chamada ali era essa. Na verdade, a apresentação hoje é da Luciane, né? E a Lu, ela fez, seriam os rituais de feitura, né? Quais os rituais que vão acontecendo na vida do africanista até ele se tornar um babalorixá, um maialorixá. E, enfim, é mais para, como a gente diz, ter um pouco de conhecimento, para não sair dizendo, fez um workshop de final de semana e está jogando búzios. Essas coisas assim, é entender que dentro de uma tradição séria é uma vivência. Como nós sempre debatíamos antes desse EAD que a Lu apresentou, se você pretende cultuar os orixás, você vai viver o culto aos orixás. Você não vai simplesmente dizer meu pai Ogum, minha mãe Iemanjá. Você vai viver esse culto aos orixás. E para viver o culto aos orixás, há fundamentos, há tradições que você precisa se submeter e seguir, para que a coisa seja feita certo. Nós sempre argumentamos que não há problema nenhum em você seguir os ritos de qualquer crença, desde que você os faça na íntegra, não aqueles que lhe interessam. Muito bem, então vamos tomar o exemplo da Umbanda. Eu vou ir para sessões de desenvolvimento prático, onde eu vou incorporar, e depois nas de sessões públicas, porque eu também vou querer tomar um passe, enfim, é bom estar lá e coisa e tal, ver o que acontece, mas eu não vou estudar. Eu não vou entender no que eu estou me metendo. Eu vou sair a moda louco, fazendo mais um tipo de Umbanda. É meio por isso, assim, você precisa viver na íntegra aquilo que você está se nominando. Não adianta dizer, não, porque eu sou africanista, mas você não vive essa parte do culto, todos os rituais que o culto aos orixás ele exige do praticante, né? Desde o seu bori até a sua passagem, até a sua morte, no caso. Mas muito obrigado pela participação, a Cíntia e o Diogo, diretamente de Florianópolis. Assim, muito obrigada pela lembrança também. Muito obrigado. Só um adendo, todo mundo acha que o búzio, né, que é o Ifá, né, na verdade é um axé que todos podem ganhar, certo? Todos que fizerem o culto, né, corretamente, enfim, todos os anos de função de terreira, todos podem ganhar. Só que é um axé que tu tem que ter o merecimento. Senão o teu orixá não vai responder no Ifá. Tu vai ter o axé, mas tu não vai saber jogar o búzio. Então é uma coisa assim... Só que hoje, infelizmente, né, como se virou um comércio, né, as pessoas têm acesso a isso. Mas na nossa raiz, né, tem muitas pessoas que têm o axé, mas não lhe é permitido fazer o jogo pelo dono da casa, enfim, pelo sacerdote chefe da terreira. Então, assim, é uma coisa que tu pode ter, mas o teu orixá e você tem que ser competente a isso, vamos supor dessa maneira, né? Bem interessante isso, bem interessante. Por isso que o nome diz, né, axé, é um mistério, né? Se tu tá apto àquele mistério, você vai conseguir jogar o búzio e o Ifá, os 12 orixás irão responder. Mas tem pessoas que têm o axé e não é permitido eles jogarem. Nós até entramos na questão ali do workshop de final de semana, né? Então aprende
de uma forma talvez não muito idônea o jogo de búzios e beleza, na segunda-feira já está jogando búzios. Tem que praticar o que aprendeu. Pessoas, Luciane, está contigo. Nós já estamos um pouquinho além das 10 horas. Está contigo tuas considerações sobre o teu tema, tuas considerações sobre a tua apresentação e o encerramento da noite de hoje. Bom, eu quero agradecer, né, por todos terem compartilhado a sua opinião e sua vivência, né? Para mim é um tema que eu não domino, né? O Evandro sabe o quanto que eu conversei com ele, mas assim, valeu muito a pena ter conhecido, ter aprendido um pouco mais, né? E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está soltando as sementinhas para que as pessoas irem vendo se veio a curiosidade, né? Então, eu só tenho a agradecer. E até o ano que vem. Tenham todos uma boa noite, uma boa quarta-feira. Muito obrigado por todos. E a gente se vê na próxima quarta. Boa noite, pessoal. Só lembrando, como se diz, coincidências não existem, né? Perante a religião, perante o orixá. E sexta-feira nós teremos um corte na nossa terreira, enfim. Vai ter, que é o mês, que é a data celebrada ao nosso orixá da casa, que é o Ogum, né? É um Onirê. É o aniversário. É o aniversário do orixá da casa. Então, sexta-feira nós vamos ter o nosso serão, né? Que é dito assim, né? Vamos ter a sacralização do nosso sagrado sexta-feira e no outro final de semana vai ser a festa, né? 59 anos. Né? 59 anos de bacia do orixá Ogum Onirê. Então, que o axé de Ogum se estenda às famílias de vocês, à casa de vocês, que todos tenham muita saúde neste momento de pandemia, enfim, que todos tenham muita prosperidade em seus lares. E sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, se alguém quiser se conectar ao Ogum, pode ter certeza que esse axé vai engrandecer a todos. Uma boa noite e muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até mais. Muito agradecido, queridos. Antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta bem... Na verdade, a gente pode conversar sobre esse tema outro dia, porque eu acho que hoje não vai dar tempo. Eu queria saber sobre o uso da ayahuasca. O que você acha disso? Ai. Desculpa eu estar rindo. É que não, mas foi 3 meses atrás a gente fez uma. Ah, é? Então tá, eu vou procurar assistir. Não. Fica tranquila, porque nós não tivemos a autorização para fazer a publicação desse vídeo, tá? Mas a gente consegue informações para ti também a respeito disso, sim. Bem tranquilo, Fernanda, fica bem tranquila. Isso aí é bem fácil para nós. E sim, de repente nós podemos vislumbrar algum momento para retomar a respeito da ayahuasca, assim como outras tradições xamânicas, né? Que não é só a ayahuasca, ela é uma pequena parte de todo um contexto, né? É como tudo. A incorporação é uma pequena, ínfima parte de todo um contexto. É tudo muito maior que o seu fragmento. Mas podemos em algum momento, retomar, sim, sem dúvida. Fica tranquilo que a gente dá um jeitinho de encaixar esse tema para retomá-lo. Tá bom, obrigada. E já fica a dica para a Fernanda também, né? Daqui um pouco ela pode fazer o estudo, ayahuasca, temazcal, santo daime, né? Podemos ver essas formas de conexão, né? Que era utilizado geralmente mais no xamanismo, né? Para que hoje também tem tanto preconceito e também se desvirtuou um pouco,
né? E essas são as que vêm aqui para nós, para a América Latina, mas se vai buscar lá no outro lado do mundo, deve ter mais coisa lá, se eu não me engano, havia uma tribo lá, alguém que utilizava ópio, né, que é algo extremamente banalizado, que é uma droga gigantesca. Lá eles tinham outra finalidade. Se pesquisando, viu, alguém já fez, alguém já tentou. Olha, eu gostei bastante da ideia do André, ficou a Do sugestão. desafio, né? Uai, eu aceito. Bora? Bora. Só combinar a data. Aí, ó, depois eu te passo o Pix, André. Então, pessoal, mais uma vez, nós agradecemos a disponibilidade e disposição de todos em permanecer logados, em acompanhar, em compartilhar esse momento, que ele é muito importante. É muito importante em tempos difíceis, em tempos de distanciamento. Não digo mais que ele seja um distanciamento social, mas ele já se torna um distanciamento humano em algumas ocasiões. É um meio que nós encontramos. E esse meio, ele nos proporciona o revigorar semanalmente dos laços de fraternidade que nos unem. Laços entrelaçados de uma forma bastante intensa e forte, pois eles mantêm a nossa corrente unida. Assim eu agradeço, como sempre agradeço, a presença de todos, a participação de todos e a disposição de todos. Hoje nós não podemos contar com a presença da Andréia, ela está com compromissos pessoais profissionais em São Paulo, acompanhando a família, que a família é a base de tudo para nós, principalmente irmãos da Umbanda. A família de cada um de nós é a sustentação de cada médium, e ela é uma extensão de nossa corrente. Então, muitas vezes a atenção dada à família, ela reverbera na nossa corrente, ela reverbera na nossa vida. Isso, mesmo não nos acompanhando virtualmente e fisicamente, no pensamento, André está conosco. Assim, sem a bandinha para tocar o nosso hino e encerrar o nosso encontro, Rafa! Achou que ia sair ileso. Peraí que eu vou achar o hino aqui, né? Eu tô sem tambor aqui agora. Também fui pego de calça curta e pego de surpresa também. Como assim? O Gun sem tambor? Como assim? Faz a capela, faz a capela. Vai na mesa, Rafa. Deixa eu só achar aqui. Peraí. Tá. Uma excelente quarta-feira, uma excelente semana a todos. Nas bênçãos. E nós temos 10 minutos. E nas bênçãos do Criador. Vai dar bem certinho na chuteira. Tá aqui. Posso colocar, então? Bora. Vamos lá. Refletiu a luz divina em todo seu estreno. Era o reino de Oxalá, aonde a paz e amor os que refletiu na terra, os que refletiu no mar, os que veem a caruana a tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio
ti, filhos de fé, como a nossa lei.